Bom dia, alunos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Aula de História. Vocês podem estar me acompanhando na página 136. Hoje vamos dar início ao capítulo 3, História e Memória. Memória. O que é memória? É a capacidade de reter e lembrar determinadas informações. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês como foi o final de semana passado de vocês, o Natal do ano passado, como foi o Natal do ano passado, as férias de vocês do ano passado, como foi as férias, vocês viajaram, foram visitar algum parente. Então, para vocês lembrarem dessas informações, vão acessar a sua memória para responder. Então, a memória pode ser individual e coletiva. Individual. A memória individual é relativa a eventos pessoais. É aquela guardada por um indivíduo e se refere às suas próprias vivências e experiências. Então, a minha memória individual é o que eu, né, as minhas vivências, é as minhas experiências. Então, é memória individual, por exemplo, as fotografias é um exemplo de memória individual, a lembrancinha de nascimento também é uma memória individual, a lembrancinha de casamento também é uma memória individual. E a memória coletiva é o conjunto de lembranças de um grupo sobre os eventos da história dele, considerados importantes. Então, as lembranças coletivas são lembranças comuns a um grupo de pessoas, por exemplo, os monumentos públicos podem se remeter à memória coletiva, né, de um grupo. As igrejas também, as praças da nossa cidade que foram construídas em outra época também é exemplo de memória coletiva, entre outros exemplos. História oral. Então, uma das formas de estudar história é por meio da coleta de histórias contadas pelas pessoas. Então, esse tipo de estudo é chamado de história oral. É feito por meio da análise de entrevistas, depoimentos e relatos de pessoas. Por exemplo, as comunidades indígenas. Os conhecimentos são passados de geração a geração por meio da fala. Os mais velhos, eles contam para os mais novos. A história oral é importante para as comunidades de tradição oral. Vocês sabem por quê? Porque é a principal forma de estudar o passado dessas comunidades, né? Por meio da história oral. Então, para mim estudar a história oral, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entrevistar aquelas pessoas, os mais velhos daquela comunidade, pegar alguns depoimentos, relatos de pessoas, para mim saber um pouquinho da história daquela comunidade, por exemplo. Por isso a história oral é muito importante. Façam a leitura do capítulo e respondam às atividades. Bons estudos!